que alegria nossa de estarmos juntos novamente aqui na mentoria coletiva. E tenho que explicar primeiro algumas coisinhas. Primeiro, eu quero dizer que a gente ficou um pouco distante aqui dos nossos encontros, mas foi por um motivo especial. Eu e a Kayla nos casamos recentemente, então a gente precisava de um tempinho aí para a gente viver tudo isso que a gente viveu com presença, né, com planejamento, e foi ótimo, assim. Obrigado de coração pela paciência de todas vocês, tá? Mas a gente voltou aí com muita energia e com muito gás para a gente ter uma troca aí muito boa, principalmente no dia de hoje, tá? Antes de entrar no tema oficial, eu quero compartilhar uma novidade que vocês viram acontecendo no grupo, né? A gente abriu mais um grupo, esse com um objetivo diferente, um objetivo de troca, de tirar dúvidas. Então ele é um grupo aberto para as fotógrafas, tanto do nosso mini curso, né, do 0 aos primeiros partos pagos, e também do curso completo. Muitas de vocês me chamavam no particular, pedindo muito, pedindo né? esse grupo, esse grupo de troca, então foi feito. Quero agradecer a Babi e a Marcela, que também toparam fazer essa moderação, porque a gente entende que precisa estar com os olhos atentos para isso também. E outra coisinha que eu quero compartilhar com vocês é que a gente sempre olha o Instagram e... Toda semana a gente está abrindo aí o Instagram de vocês e o que a gente tem visto enche a gente de orgulho, porque a gente está vendo alunas com clientes, com identidade visual definida, com posicionamento claro, com os partos sendo publicados também, com uma qualidade que eleva o nosso nicho inteiro, assim. Tá muito bacana. E isso não é sorte ou acaso, né, amor? É tudo que a gente vem co-criando junto, né? Então, resultado de muito trabalho, né? Muitas fotógrafas têm elogiado esse quadro que realmente ele é muito construtivo ali para o restante da nossa jornada enquanto fotógrafa de parto, né? Porque tem casos reais, né? Então nada melhor do que os casos reais para a gente crescer e alavancar a nossa carreira. Então, para somar também com essa construção, hoje a gente vai falar de um tema aí que é essencial não só no nicho de família e parto, mas como fotografia profissional no geral, né? Que é nada mais nada menos que ética profissional e como a gente sair bem de todas essas situações que envolvem a ética, né? Bom, Clube, essa é uma conversa que a gente sabe que é um tema que a maioria evita, porque parece ser muito delicado e é delicado, mas é exatamente por isso que precisa ser dito com clareza. Então, ética profissional não no sentido da regra que restringe, mas no sentido de um padrão que vai sustentar a reputação de quem trabalha sério nesse mercado. Então, hoje a gente vai falar de 3 relações que toda fotógrafa de parto e família precisa administrar ali ao mesmo tempo. Então, a relação com a família, né, com a gestante, com a família que contrata, a relação com a colega que ela está representando, né, que ela foi ali para representar naquele dia, como parceira ou backup, e a relação com ela mesma. Então, eu até quero saber aí da opinião de vocês, se esse é um assunto que o mercado aí da fotografia de parto já está tratando com maturidade, já está todo mundo sabendo aí o que fazer, ou se ainda é uma coisa meio ali ponto cego, um tema não muito falado, se vocês ainda estão com muitas dúvidas também. A gente quer saber, coloca aqui nos comentários, por favor. E a fotografia de parto de família é um nicho relativamente novo, né? E isso aparece constantemente também no dia a dia, nos bastidores. Então, contratos genéricos, parcerias combinadas ali só de uma forma verbal, sem um contrato. E pouca clareza também sobre qual que é o papel de cada uma quando 2 ou mais profissionais dividem aquele mesmo cliente, né? Dividem aquele atendimento. E quando a gente não tem isso muito bem alinhado, o resultado é muito previsível. Então, fotógrafas e parcerias que acabam se relacionando diretamente com a família ou com a equipe médica, a ponto de trocarem contato, serviços futuros, fechar próximos trabalhos, materiais sendo utilizados sem autorização da fotógrafa contratada, da família também. Então, bastidores, histórias de clientes também compartilhados como um conteúdo de divulgação sem consentimento. E, normalmente, isso não acontece por má fé, mas sim porque não teve um alinhamento prévio, né? Acaba acontecendo porque ninguém formalizou antes, ninguém combinou antes como que seria naquele dia, naquele momento. Então, a gente entende também que muitas vezes é a família que cria essa abertura, né? Então, vocês vão viver ali aquele dia de forma intensa, então gera uma conexão, isso é natural. Então, pode ser que essa abertura venha da família e não da fotógrafa em si, né? Que oferece ali fechar um trabalho e tudo mais.
Mas às vezes acontece, né? Desse contato direto, a cliente pergunta qual que é o Instagram daquela fotógrafa, algo mais natural, mais espontâneo. E não tem como a cliente saber como funciona essa parceria por trás do atendimento, né? Então, isso é muito natural realmente de acontecer e por isso que o nosso papel, a nossa responsabilidade é manter esse posicionamento de ética profissional mesmo ali para aquela cliente. Então, posicionar ela de como funciona, do que ela pode fazer, isso vai fazer toda a diferença, tanto para conduzir essa situação, como para a sua reputação como uma fotógrafa parceira, uma backup, né? A boa notícia que a gente tem aqui para dar é que isso tem solução, tá? E é fácil, simples, gente, fácil. Vamos deixar aqui claro que não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa, como a Kayla falou, nós temos que se posicionar, tanto com a fotógrafa ali que contratou a gente, quanto a família, aquela mãe ali que chamou a gente de repente num privado para colocar ali uma oferta para a gente, né? Então a gente vai passar pelos 3 tipos agora de relações individual, né, de cada um. Então começando aqui com a cliente, com a família, né, que pagou ali o serviço, que vai deter as fotos. Então você foi contratada para prestar um serviço, né, para registrar. Não também para opinar sobre o parto, sobre a conduta médica, isso jamais, né? Você não está ali para dar conselho médico, né? E nem para interferir nessas condutas. Ali o seu papel é realmente ser a extensão daquela fotógrafa, né, que foi contratada a priori. Então, entregar o seu melhor ali para aquela família, né, da mesma forma que ao inverso você também gostaria que isso fosse feito, né, da sua fotógrafa backup. Sempre lembrando isso, né, que é uma via de mão dupla. Então, ali naquele dia você está como guardiã daquelas imagens. Então, entender esse posicionamento e respeitar também, sem interferir ali nas decisões e conduta médica. Você está representando ali a fotógrafa, né, ou a empresa. Então, tudo que vier ali através disso, você tem que mencionar sempre a fotógrafa que você está representando ou a marca. Agora vamos para a segunda relação. Isso evita, isso evita até de você se comprometer de alguma forma com aquela família, né? Então, às vezes pode acontecer, logo depois das fotos, né? É muito comum que as famílias perguntem, quando ficam prontas? Quando as fotos ficam prontas? Então, às vezes você que está ali representando a fotógrafa, se você fala de prazo, você compromete a fotógrafa também, né? Então, o ideal é realmente direcionar para o atendimento, para a responsável, para a fotógrafa que foi contratada, passar essas informações depois. Eu falo que quanto menos a gente opina dessas coisas, menos a gente se compromete com a cliente, com a fotógrafa que nos contratou ali como backup também. Então, o segredo é tentar se comprometer um pouco menos, né? Perfeito, Kayla. Agora vamos falar sobre a relação com a colega que você está ali representando, né? Então, quando você entra numa cobertura de fotografia de parto, você está ali como uma freelancer, como uma backup, né? Como uma prestadora de serviço. Então, você vira, né, a extensão daquela fotógrafa. Isso é inevitável. Então, você está representando todo o trabalho dela. Porque foi com ela que a família fechou o contrato. Então o que a gente imagina de ética numa situação dessas, né? Não publicar nada de material antes dela, não usar esse material para divulgação sem ela ter autorizado. Então, não criar também um vínculo comercial direto com a família, de depois do atendimento, né? De rede social, de deixar alguma coisa ali solta entre vocês, sabe? Tentar deixar realmente mais direcionado para a fotógrafa responsável, né? Então, sempre mencionar quem é a responsável pelo atendimento, quem você está ali representando, né? Então, até como a gente estava falando, isso é uma relação de via de mão dupla, né? Então, a ética de parceria também não é só dever de quem está ali cumprindo essa parceria, sendo a fotógrafa backup. A titular também tem as responsabilidades, né? Então, combinar tudo por escrito antes do atendimento, fazer pagamento também no prazo, remunerar de uma forma justa, dar o crédito das fotos do material quando isso cabe também, quando isso for combinado. Então, a gente costuma dizer que uma parceira bem informada, bem tratada, tem também muito menos motivo para furar o combinado. E também tem muito valor, sabe? Esse tipo de profissional, ele é muito bem visto com essa rede, de fotógrafos. Então, vale a pena seguir. Reputação é para os dois lados também, né? Desde para essa fotógrafa que está contratando, que se também não fizer a parte dela, também fica com uma reputação comprometida, quanto para quando você está prestando esse serviço de backup de freelancer, você também espera ter uma boa reputação para ser indicada para mais fotógrafas, fazer mais trabalhos, pegar
usar mais dessa agenda, né? Eu costumo dizer também que às vezes a gente não quer dizer não para o trabalho, né? Mas às vezes surge uma oportunidade assim que foge um pouquinho ali da ética do que a gente gostaria e a gente se pergunta se deveria aceitar ou não. Eu costumo dizer que um contrato não vale a pena a longo prazo para o que é a parceria, para o que vocês têm de parceria, pela quantidade de trabalhos que fazem juntos. Então, às vezes eu sei que a gente fica um pouquinho mexida ali para dizer não, que é uma situação delicada, mas tem que sempre pensar ali a longo prazo, né? Como isso também pode afetar a sua reputação no mercado. E vale a pena dizer, né? Eu já estive desse lado. Eu passei o meu começo enquanto fotógrafo fazendo muito trabalho como freelancer. Passei mais de 4 anos. É uma ótima forma também de aprender, de ganhar mais bagagem, né? Muito. Eu passei mais de 4 anos sendo prestador de serviço de um estúdio grande aqui na região. E que, cara, o meu desempenho ali enquanto fotógrafo não atrapalhava ali a minha relação tanto com o cliente final, tanto com o meu prestador ali, aliás, né, com o meu contratante que estava ali me contratando para eu prestar um serviço. Então, eu sei que às vezes a gente tem aquela vontade de ter os nossos primeiros clientes, né, a nossa primeira cartela de clientes, mas tudo tem o seu tempo. O mercado, ele é grande, você vai ter os seus clientes, então é natural. E vocês vão ver que conforme o tempo for passando, né, vocês vão adquirindo também outras experiências sendo backup e freelancer, né? Então, tanto experiências de atendimento, de coisas que dão errado, de coisas que dão certo, principalmente parto, que é um evento muito imprevisível, né? Quando a gente fala de parto, tem 1 milhão de desfechos que podem acontecer na sala de parto também, né? Então, faz toda a diferença ter isso mais organizadinho. Perfeito. Assim, né? Vamos concluir essas 3 relações falando com a relação com você mesma, né? Então, você pode... Claro. Então, essa ética com você mesma é definir com clareza o que você aceita e o que você não aceita. E comunicar isso antes, não durante o atendimento. Então, limites de conforto, de saúde, de tipo de registro, de tempo de registro, quanto tempo você fica, o que você faz, o que você não faz, se você filma, se você não faz vídeo. Então, omitir algo que é relevante para a prestação desse serviço, só para fechar um contrato, também é antiético. Tanto com a fotógrafa que está te contratando, com a família que vai receber esse material no final. Então, a gente fala que transparência é sempre o melhor caminho, né? Para uma parceria ser benéfica e duradoura, transparência é o melhor caminho. Agora eu quero mostrar para vocês um post do audiovisual que viralizou recentemente. Então, vai ser bacana para a gente tirar aí as nossas conclusões e conversar mais sobre isso. Vou espelhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui. Eu vou voltar ele. Como é que eu resolvi esse problema? Gerando um tal de NDA, que se chama Non-Disclosure Agreement. Vamos lá. Esse é o Lucas, né, do audiovisual. Ele tem uma produtora e ele fez esse post aqui que viralizou recentemente, onde o título é "Meu freelancer roubou meu cliente". Vamos ver qual que é a opinião dele e o que ele faz ali para se proteger, para se blindar, né, dessa atitude que acontece. De você mandar um freelancer e o freelancer ir lá e começar a negociar com o seu cliente. Isso acontece, tá? Na nossa indústria de audiovisual acontece muito. Eu mandar alguém lá para poder gravar um artista que eu fechei e o cara simplesmente começar a negociar com um artista porque eu não tô lá. Eu tô gravando outra parada, eu não tenho esse controle. Como é que eu resolvi esse problema? Gerando um tal de NDA, que se chama Non-Disclosure Agreement. Basicamente um termo de sigilo, que o cara não pode, o filmmaker está indo por mim, não pode postar nada nas redes sociais sem mencionar a minha produtora. Tudo que ele postar passa por aprovação nossa para mostrar que o cliente é nosso, não é dele. E, pô, você é muito marrento fazendo isso. Não. Isso aqui é proteção. Isso aqui é proteção para mim. Imagina só, você medir com o cliente, chegou lá e começa a negociar com o teu cliente. Tá maluco, pô, você não tem controle. Enfim, tem muitos aqui que tem medo. Então, gente, é muito bacana esse post, né? Ele viralizou porque é um tema sensível, né? E muitos de fotógrafos que estão começando realmente não sabem lidar com esse tema e às vezes acaba fazendo uma ação ali sem pensar nas consequências. Eu acho que tanto o fotógrafo que está começando como backup, quanto o fotógrafo que está começando a contratar backup, né? Está começando a pegar um pouco dessa ajuda. É o que a gente falou ali no início, né? Se não tem essa comunicação, esse alinhamento antes, todo mundo fica meio perdido, né? E aí cada um faz do seu jeito, né? Então, eu quero trazer também um comentário que surgiu desse post, muito 10, tá aqui, ó. Foi o Rafael Buto. O que ele escreveu no comentário?
Infelizmente, isso é muito real e comigo acontece ao contrário. Eu tenho um ponto forte que é o carisma e a atenção que eu dou com todos os clientes que prestam serviço como freelancer. Na maioria dos casos, eles acabam me perguntando mais sobre o meu trabalho e eu acabo tendo que desconversar ao máximo para não atropelar quem me contratou. E isso é uma baita dica para quem quer crescer no mercado como freela. Seja apenas freela e respeite quem está te contratando. Eu costumo dizer, eu já quero até começar pontuando isso. Uma grande diferença também é quando é a gente ser contratado ali por uma família. E nesse caso, quando a gente vai como freela, como backup, a gente está sendo contratado pela fotógrafa. Então, eu entendo que são dupla responsabilidade, a gente tem que tanto agradar a família quanto a fotógrafa, mas acho que levar por esse caminho de quem nos contratou foi a fotógrafa, também ajuda a gente a se posicionar, a pensar um pouco mais no lugar do outro, no lugar dessa fotógrafa, invertendo os papéis e como a gente pode se posicionar. Então, não só crescer como freela, mas crescer como profissional que vai contratar freelas, que vai contratar também backups, ter essa conduta desde o começo também vai te preparar para quando for a sua hora de contratar essa rede de apoio, sabe? Perfeito. Vamos voltar aqui para os slides. E acho que para encerrar ainda tem esse finalzinho. A gente pega esse comentário, né, e a gente entende, sabe, que o problema não está no cliente, né? Claro, existe aquele cliente que quer tirar alguma vantagem, que imagina que falar direto com backup, com freelancer vai ter alguma vantagem de negociação, né? Mas aqui não tem muita dúvida, tá, gente? Acho que não cabe a nós julgar a intenção do cliente, mas cabe a nós nos posicionarmos para aquela cliente. Então, é exatamente para isso que existe essa cláusula de não concorrência. Então, ela deixa por escrito, de forma clara, entre titular e parceira, os limites de atuação de cada uma, diante desse tipo de abordagem, né? Então, com ela formalizada, que é o que a gente está batendo bastante nessa tecla, né? De formalizar antes essas condutas, né? As duas partes vão ficar protegidas. Tanto a titular, que não vai perder essa cliente por uma falha de contrato ou de alinhamento, e a parceira, que também já vai ter uma resposta pronta, já vai estar preparada para quando essa situação acontecer. Sem precisar depender ali de bom senso, do calor do momento, de cada situação, né? E pessoal, atualmente a gente já consegue identificar alguns padrões aí comuns dentro do mercado. Algumas coisas que sempre acontecem, tá? Né? Então a gente separou 4 aqui para compartilhar com vocês. Então o primeiro deles é esse uso do material feito ali, né, durante o parto, sem autorização. Então a fotógrafa foi lá, fez o parto, chegou em casa, começou a postar nos stories, começou a divulgar material demais ali, histórias demais ali que não... Contando alguma coisa de forma íntima que aconteceu. Ali, né? Então, esse é o padrão que a gente enxerga. O segundo... eu acho que esse é um dos que mais pode vir a acontecer, realmente, porque, enfim, mostra os bastidores do trabalho, às vezes acaba postando uma foto que mostra um pouco mais. Então, o que a gente quer dizer também do uso de material? Às vezes a gente vai falar de um parto normal, de um momento ali do expulsivo, uma cena muito explícita. Como que fica se a backup posta essa cena que é muito explícita e a minha cliente não queria? E minha cliente vê essa cena, né? Então, tem muitos pontos que às vezes a gente não pensa, né? Não imagina que pode acontecer. Então, por isso que a gente quis trazer esses padrões, já que acontecem, e também como que vocês vão poder se prevenir disso. Porque, realmente, acho que o uso de material sem autorização é o que mais acontece. O segundo também, né, é o vínculo comercial pós-atendimento. O que significa isso? A fotógrafa foi lá, fez o parto, começou a seguir a cliente ali nas redes sociais, começou a interagir com a equipe médica que estava naquele parto. Então, tudo isso vai causando ruído na comunicação. A cliente se pergunta, poxa, mas eu contratei a fotógrafa X e quem está trocando, quem está ali sendo mais solista, de repente, é a fotógrafa backup que foi no dia. Então, repensar, né, esse vínculo demasiado que a gente tem ali no dia do parto ou depois também, né? De novo, pontuando que nesse momento quem contratou a fotógrafa foi a fotógrafa titular, né? Quem contratou a fotógrafa backup foi a fotógrafa titular e não a família. Então, esse vínculo que a gente precisa criar ali depois, a gente precisa criar com a fotógrafa, né? Então, entregar esse material com agilidade, subir esse material, né? Entregar esse material com uma certa agilidade. Mandar áudio avisando como mandar foi, um feedback, né, para essa fotógrafa, explicando como que foi, o que aconteceu, o que pode ter faltado.
Se a cliente teve um pedido especial. Se teve algum pedido especial que vai precisar manter para uma edição de foto, de vídeo. Então, esse vínculo é muito mais valioso, né, de vocês manterem, alimentarem, né, esse vínculo backup com a fotógrafa titular, do que, de fato, com a família, né? Eu falo que a gente, nesse momento, precisa prestar contas ali, entre aspas, né, prestar esse feedback para a fotógrafa titular. E é muito valioso para essa fotógrafa também ter esse feedback real, em real time, né, do que aconteceu, de como foi. Porque, às vezes, as coisas acontecem ali no parto, da cliente ter um pedido especial. Então, passar esse feedback mesmo para a fotógrafa, tudo isso vai enriquecendo cada vez mais a reputação como freelancer e backup. E outro padrão também que a gente identifica é a exposição dos bastidores, né, daquela história, e mais grave do que isso, a exposição dos bastidores do cliente, né? Ela pontuou algumas coisas que podem acontecer, como bastidores ali, de repente, no expossível, de um parto que nasceu impelicado, que a gente, na emoção, quer mostrar que isso aconteceu. Mas, de repente, a cliente não queria que postasse nada do parto dela. De repente, no contrato que ela fez com a titular, está dizendo que ela não aprova o uso de imagem, por exemplo. E olha o risco que você está correndo, né? Juridicamente, até com a sua reputação. E de prejudicar também a fotógrafa que te contratou, né? Porque a cliente, eu falo que às vezes a cliente também não entende mesmo como que funciona esse atendimento. Então ela pode vir brava, cobrar a fotógrafa titular, que viu imagem, que aconteceu isso. Então eu acho que é isso, assim, sempre se colocar nesse lugar do outro também, né? De se comprometer menos para evitar algum ruído. E falando ainda em comprometimento, acho que quando se fala de conduta médica, não cabe a nós, fotógrafos, opinar, nem que seja comentar, né, isso. Então, nos bastidores, a gente vê que fotógrafa comentou sobre uma ação que a médica teve ali, uma conduta que a médica teve. Uma decisão que ela tomou. Uma decisão que, de repente, pra gente, que não sabe, não conhece nada, foi demais, mas que foi necessária naquele momento. Não é que a gente vive o parto ali, então a gente vivencia muita coisa, conhece muita coisa, mas não cabe a nós julgar aquela conduta médica, as decisões da equipe médica, as decisões da cliente. Então, elas têm ainda mais tempo de estrada juntas, né? Aquela médica está acompanhando ela há mais tempo do que a gente como fotógrafa. Então, tudo isso faz diferença, assim. Eu acho que, ainda de novo, né? Tentar se comprometer menos, tentar se manter um pouco mais neutra. Eu falo que sala de parto, a gente como fotógrafa é realmente se posicionar para registrar o melhor daqueles momentos, né? Mesmo diante de situações que às vezes podem ser delicadas, de situações que às vezes a gente não concorda, mas ainda assim tirar o melhor daquilo tudo, porque depois que passa, gente, bebê bem, mãe bem, é isso que elas querem ver depois, sabe? Esses bons registros, né? E turma, do que a gente está conversando aqui, desses alinhamentos, vocês já passaram, isso já aconteceu? Vocês já viram isso acontecer no mercado? Mesmo que não tenha sido exclusivamente com você, com algum outro profissional, você já viu isso acontecer? Coloca aqui também pra gente nos comentários. Deixa nos comentários alguns casos que vocês já viram que aconteceram, algumas coisas polêmicas por aí que aconteceram, que aí depois a gente comenta também. Perfeito. Agora, a gente vai falar sobre aí a gente tem 2 documentos que faltam na maioria dos contratos, né? Justamente porque o mercado ainda trata esses padrões como o acaso, falta de educação, pegou uma parceira ruim, enfim, mas na prática é falta de alinhamento e contrato, tá? E eu vejo aqui, desculpa te interromper, Imagina. Mas eu vejo aqui algo muito poderoso que a gente está co-criando e construindo juntos. A gente hoje tem uma base de quase 500 fotógrafas espalhadas no Brasil inteiro. Todo. Então, imagina só o impacto disso, né? De todas terem essa noção de ética, de todas terem esse cuidado mesmo, com a né? parceira, com a cliente. Imagina, então eu estou muito feliz aqui, nós estamos muito felizes de poder estar aqui gravando parte disso esse material para né? vocês e espero de coração que todas façam um bom uso aí disso, né? E aí esses 2 documentos são bem fáceis de implementar no contrato de vocês, tá? O primeiro deles é esse termo de confidencialidade. Então, é um documento que vai formalizar o que pode e o que não pode ser feito com tudo que a parceira teve acesso durante aquele atendimento. Então, as imagens, bastidores, identidade do cliente, a história do cliente. Então, é uma cláusula simples de NDA que cobre já esses 3 pontos. Então, vou ler aqui para vocês também. Não usar, publicar ou compartilhar qualquer material produzido durante a cobertura, sem autorização expressa da titular e da família. Não mencionar em qualquer canal, público ou privado, bastidores, detalhes do parto, da rotina da família. Não identificar também o cliente,
nome, rosto, história. Então, fora do que foi já expressamente combinado e alinhado, autorizado antes no contrato original. Então, a gente tem até uma sugestão de texto, a gente vai deixar isso também depois ali para vocês baixarem. Mas uma sugestão para incluir no contrato é: a contratada compromete-se a manter sigilo absoluto sobre toda e qualquer informação, imagem, vídeo ou material a que tiver acesso em razão da prestação deste serviço, incluindo dados, histórico e imagem do cliente atendido, comprometendo-se a não utilizar, divulgar, publicar ou compartilhar tal conteúdo por qualquer meio sem autorização prévia e expressa da contratante. Sob pena de multa equivalente a um valor que vocês vão determinar ali, vão deixar acordados, e demais combinações legais aplicáveis. Tudo certo? Tudo certo. A outra cláusula é a de não aliciamento de clientes, tá? Então, é uma cláusula complementar à NDA e ela vai formalizar o que a parceira não pode negociar, que a parceira não pode negociar ou fechar serviços diretamente com aquele cliente que foi apresentado por meio dessa parceria. Então, durante e por um período após o contrato. Então, é super comum, tá? Isso em contratos de produtoras e evita que uma abertura natural que possa acontecer ali naquele dia, que acabe fazendo com que essa família ofereça ali um serviço, procure um serviço, mas essa cláusula ajuda a que esse momento não gere um problema, não vire uma situação entre os colegas. Então, esses dois documentos juntos já resolvem praticamente todos aqueles padrões que a gente citou acima. E a fotógrafa que adotar isso também como uma prática comum, com todas as suas parceiras, com todas as suas backups, vai ver que isso não deve ser só uma exceção, né? Tem que adotar como prática e isso vai fazer você sair na frente em relação a profissionalismo e ética. Perfeito em tudo. Só um adendo que a gente tem que colocar aqui, que esses dois documentos, né, tudo que a gente compartilhou com vocês aqui, são ponto de partida para vocês incrementarem aí na realidade de vocês. Mas a nossa orientação é que isso seja compartilhado com a sua equipe jurídico, de repente um amigo que você tem ali, advogado, que já presta esse serviço para você, encaminha isso para ele, ele vai melhorar isso e vai colocar conforme a sua realidade ali, né? Que vocês façam essa análise juntas, né? Claro, a gente dá uma direção aqui de contrato, do que não pode faltar, né? De pontos que são bem importantes para vocês incluírem na cláusula. Mas muitas das coisas vocês vão combinar e vai entender o que funciona melhor na realidade de vocês, naquela parceria. Não necessariamente todas as parcerias vão ser iguais também, então vocês podem ver o que funciona melhor em relação a cada fotógrafa que vocês estiverem também trabalhando juntas. Então aqui eu vou colocar para vocês algumas condutas que a gente acha inegociável, né? Então, que a gente pratica aqui no primeiro minuto. A gente também chamou isso de protocolo prático de campo, né? Então, o que seria? Não publicar nenhum material antes da entrega oficial, feito pela fotógrafa titular, não enviar nenhum material, seja de bastidor, seja material editado ali pronto. Material daquela cliente, daquele parto, né, que você trabalhou, daquele evento. Para a equipe médica ou para o cliente. Né? Não fornecer o seu contato pessoal, seja WhatsApp, seja Instagram, para a família e nem ali para os envolvidos, né, durante ou depois do atendimento. Sempre mencionar que você está ali prestando um serviço, representando aquela marca, aquela fotógrafa, tá? Que isso vai evitar de causar os ruídos que a gente mencionou no início do nosso encontro aqui. Alinhar previamente o que pode e o que não pode ser feito ou fotografado. Então, vamos supor, você foi contratado ali por uma fotógrafa, mas ela não te alinhou nada. Então, você assistiu essa aula, você já sabe quais são as condutas, você também pode abrir os olhos e você propor esse alinhamento do que pode e o que não pode. Também é bem bacana. De novo, continua sendo uma forma de você se proteger também como backup, né? Imagina se vocês não alinham nada e fica faltando alguma coisa lá do parto, você não sabia que era para fazer, a fotógrafa não te disse e depois ela vem te cobrar. Então, o combinado não sai caro, sabe? Então, combinar antes, explicar antes, fazer esses alinhamentos antes, vão fazer também toda a diferença para você fazer essa cobertura com mais tranquilidade e segurança, né? E o último, comunicar sempre a fotógrafa titular, antes de responder qualquer pedido de orçamento, qualquer mensagem, oferta, qualquer troca, né? Qualquer oferta de contratação. Que venha dessa contratação, né? Que venha dessa prestação de serviço. Beleza? Aí, Kayla, vamos supor, a gente fez todos esses alinhamentos e tal, combinei, tá tudo combinadinho, mas a gente viu ali, dias depois, que esse combinado não foi bem o combinado, né? Ele foi quebrado.
Como conduzir essa crise entre colegas de trabalho, né? Gente, isso de fato pode acontecer, mesmo alinhando tudo antes, mesmo tendo contrato antes. É uma forma da gente ter segurança, né? Mas a gente não consegue ter 100% de segurança, 100% de certeza, né? Então, cada caso é um caso, realmente. Então, vale analisar, de fato, como cada caso acontece. Então, conversa com a sua fotógrafa parceira, com a sua backup. Trate isso com transparência. Explica para ela o que aconteceu, o que ficou faltando, como que isso aconteceu. Ouça também a versão dela, né? Como que isso aconteceu do lado dela. Então, às vezes, não é uma má intenção, né? Às vezes é realmente uma falha ali de alinhamento. Então, sendo isso confirmado, né, vocês conversando, pode também aplicar-se o que foi combinado em contrato, que já está em contrato, sem expor, claro, a colega para o resto do mercado, né, da rede. Então, você protege tanto a sua reputação quanto a da sua fotógrafa parceira, né? E o mercado, no fim, acaba sendo pequeno, né? Então, é importante você ter esse cuidado ao encerrar também uma parceria, né? Então, a forma que você conduz esse encerramento também vai falar muito da sua reputação. Então, acho que ter esse cuidado mesmo de conversar, de ouvir, de entender o lado dos dois e alinhar melhor ainda, né? Com o tempo vai se aprendendo e alinhando cada vez mais também, né? Perfeito. E para ajudar aqui vocês, quem quiser, agora é a hora do print, porque eu não tenho certeza se esse material vai estar junto com essas duas cláusulas, né, com esse documento que a gente vai deixar para vocês. E eu até vou explicar agora aqui para vocês onde vai ficar esse documento. A gente está aqui hoje no nosso encontro de número 16, então se você for lá na plataforma, a próxima aula, o próximo botãozinho que você tem para clicar, é onde vai estar salvo esse material. Então você vai lá clicar, vai estar lá um protocolo de conduta, você clica nele, vai em materiais e aí você vai ter esse PDF já com essas duas cláusulas bem explícitas. Agora, aqui a gente deixou para vocês uns scripts para vocês utilizarem, né? para vocês utilizarem durante o atendimento. Tanto ali de uma cliente perguntando a sua opinião ou querendo que às vezes contratar aquelas você. respostas que a gente não sabe o que falar, né? Quando a Isso. cliente coloca a gente numa posição que a gente não sabe muito bem o que responder, o que falar. Né? Então, quando a gestante pedir a sua opinião sobre conduta médica, né? O que a gente pode dizer ali para ela? Tá ali, tá então, explicadinho aqui. Eu entendo que você está com dúvida, mas essa pergunta merece uma resposta da sua médica, que tem todo o seu contexto clínico, que te acompanha desde o começo da gestação. Então, que aqui eu tô mais realmente focada em registrar esse momento especial para vocês, com muito carinho, com muito cuidado. Então, desconversar um pouco ali do que ela tá te perguntando e trazer um pouco mais pro seu lado, né? Para o que você foi fazer ali naquele dia. Também, quando a backup, você for parceiro ou backup, e a família tentar te contratar ali diretamente, né? Que é essa oferta ali de uma forma mais explícita depois do atendimento. Então, também, vocês podem explicar, né? Falar que ficou muito feliz, que gostou do trabalho, que foi um prazer estar ali com eles, que você fez com muito carinho, mas que para os próximos registros, ela pode falar diretamente com a fulana, né? Com a fotógrafa que te contratou, que ela já cuida da família de vocês com muito cuidado. Às vezes, pode até pedir para que seja você, continue sendo a fotógrafa daquela família, mas contratada pela fotógrafa titular. Então, isso, de novo, né? É um combinado que vocês vão ter já de alinhamento com a parceira de vocês, com a backup de vocês. Tem quem fale também que não tem problema. Então, depende muito desse alinhamento. Mas uma boa forma de se sair é agradecendo todo o carinho e direcionando para a fotógrafa titular. Perfeito. Agora... Então, quando tiver em dúvida também, se faz ou não, se fotografa ou não ali aquela cena, às vezes é uma cena mais delicada, mais explícita, ou de um momento mais delicado do parto, que você não sabe se fotografa ou não, você também pode alinhar isso com a cliente ali na hora, né? Falando que para esse tipo de registro, você gosta de alinhar com a família antes, o que está dentro do que eles imaginam, o que eles querem que seja documentado. A gente fala muito de ter um briefing, né? Esse briefing ali ajuda também a já saber mais ou menos o que a família gosta, mas claro, às vezes tem aqueles pedidos especiais que acontecem ali no parto e que vocês podem também estar totalmente abertas ali para escutar e trocar e também encaminhar para a fotógrafa titular, né? Como uma referência ali para ela acompanhar. Ótimo. A gente também deixou aí alguns exercícios para vocês após essa live. Então, verificar se esse contrato de parceria tem um NDA. Se não tiver, vocês já colocam isso
no contrato de vocês. A gente quer que vocês saiam daqui hoje com essa tarefa concreta, tá? Revisar contrato de parceria com quem vocês têm a rede de apoio, né? Para vocês conferirem se já tem essa cláusula de NDA ou aliciamento. Isso. E se não tiver, é a primeira coisa para fazer, né? Saindo daqui, a primeira coisa para fazer é revisar esses contratos. Eu acho. E aí vamos juntos elevar o padrão ético aí do mercado, tá? Vai ser show de bola. Porque isso não depende, né, de uma associação, de uma reguladora, de um sindicato, enfim. Mas depende, sim, de cada uma de nós tratando essas situações com responsabilidade, com profissionalismo, com ética. E quando a gente também adota isso como prática, né, e não como uma exceção, é isso que vai também diferenciar o nosso trabalho e que vai sustentar a reputação a longo prazo, tanto como fotógrafa titular, quanto como fotógrafa backup.